Boa tarde a todos e bem-vindos. Meu nome é Ana Vitória França, eu sou do time da Brasil Conference at Harvard and MIT 2018, e é com uma enorme honra que venho apresentar o painel Lições Experimentais para Empreender no Brasil. Se tratando desse tema, não poderíamos ter uma seleção de palestrantes mais completa. Primeiramente, gostaria de introduzir Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, que hoje lidera os esforços de marketing e business development da empresa. Em 2016, foi nomeada como uma das 56 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes e recebeu o Prêmio Cláudia, maior premiação feminina da América Latina na categoria Negócios. Cris, bem-vinda. Contamos ainda com Gabriel Benarroz, que estudou Economia Comportamental na Universidade de Stanford e cofundou a Ingresse, maior plataforma jovem de eventos do Brasil. Gabriel também é empreendedor Endeavor, membro da Fundação Estudar e foi indicado ao Forbes 30 Under 30. Gabriel, bem-vindo. Também é uma enorme honra introduzir Rony Mesler, CEO e cofundador do Grupo Reserva, preside o movimento Capitalismo Consciente no Brasil e é membro do Instituto de Desenvolvimento do Varejo e do Conselho Consultivo da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Rony, bem-vindo. A Brasil Conference acredita muito no poder de ações e transformações e acreditamos muito que estes convidados maravilhosos são a prova viva desses valores. Para direcionar o debate desses grandes nomes, é com muito prazer que teremos Marcos Toledo de Leite, cofundador e managing partner da Canary, um fundo de venture capital focado em investimentos no estágio de seed no Brasil, em parceria com empreendedores do setor de tecnologia. Marcos é formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP e é mestre em Economia pelo INSPER. Bem-vindo, Marcos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Parabéns pela organização, é incrível o que vocês estão fazendo aqui na conferência. Antes de passar a palavra para todos aqui, a gente vai fazer um formato um pouco diferente. Cada um dos meus convidados aqui vão se apresentar e muito com o assunto sobre como empreender no Brasil, quais são as dificuldades, enfim, a experiência deles. E depois a gente vai abrir para um bate-papo, então espero que todo mundo mande perguntas também para a gente discutir. A gente começou o fundo, o Canary, numa visão muito de, há uns 3 anos atrás, eu e meus sócios, a gente tinha uma visão de que tinha muita gente muito boa decidindo empreender no Brasil, e cada vez mais. Assim, a gente estava vendo uma qualidade cada vez maior de gente escolhendo essa carreira, né? E isso foi meio que a virada de chave para a gente decidir montar o fundo. Na época, até muita gente falava, não, mas não tem tanta gente assim empreendendo, e a gente estava vendo que, na verdade, era o contrário, era um crescimento meio que exponencial. E assim, isso era uma visão e isso se tornou uma convicção nos últimos anos para a gente. E a gente hoje, assim, circulando até nessa conferência, acho que é muito legal o que vocês estão fazendo aqui, porque circulando aqui a gente já conheceu muita gente muito boa, se formando assim, em algumas das melhores faculdades do mundo, e escolhendo fazer 2 coisas muito malucas, né? Uma, voltar para o Brasil, e a outra, empreender, né? Começar um negócio do zero, assim, né? Então, eu queria... Enfim, a gente vai explorar um pouco mais esse assunto, mas acho que vou passar primeiro a palavra para a Cris, para ela contar um pouco a história. Muito bem. Boa tarde, pessoal. E obrigada a todo mundo da Brasil Conference pelo convite. É um prazer estar aqui, contando um pouquinho da nossa história. E, enfim, para começar... bom, primeiro eu ia perguntar, dá para ver a gente daqui de trás? Porque eu posso ou falar em pé. E tem também um materialzinho aqui. Bom, nosso logo, nosso rosto já está ali em cima. Bom, vou contar um pouquinho para vocês da história do Nubank. E o tema do painel aqui são lições para empreender, né? Então, espero dividir aqui algumas coisas com vocês. Do começo, né? Quando a gente começou o Nubank, eu, o Davi e o Ed, né? O Davi, nosso CEO, e o Ed, nosso CTO, eu lembro que a gente conversou e a gente falava assim, pô, imagina que incrível se em 5 anos a gente conseguir 1 milhão de clientes. A gente vai ser uma empresa de $1 bilhão. Naquela época, ninguém não tinha essa história de unicórnio, tá? Essa hype, esse negócio de unicórnio, e a gente chamava de empresa de $1 bilhão, né? E o que aconteceu foi que a gente não levou 5 anos, a gente levou 2 anos, né? Em 2 anos, a gente tinha 1 milhão de clientes. A gente levou mais 10 meses para ter 2 milhões de clientes. Depois, a gente levou mais 6 meses para ter 3 milhões de clientes.
E, provavelmente, agora, em 4 meses, a gente deve chegar, daqui a pouco, em 4 milhões de clientes, né? E, por mais difícil que a regulação fosse, e construir a tecnologia toda do zero, e montar um time incrível do zero, também sem dinheiro, sem escritório, sem promessa e garantia nenhuma, ou fazer as pessoas quererem um produto que todo mundo odiava, a gente conseguiu, né? A gente, de fato, conseguiu. E eu lembro que eu falava para o Davi, né? Eu falava, a gente vai ter que gastar um dinheiro em marketing, né? Porque as pessoas odeiam cartão de crédito. Ninguém acorda de manhã falando, nossa, que dia legal, hoje eu vou pegar um cartão de crédito, né? Não, né? E cá estamos aqui, né? A gente tem aí uma marca super amada, né? E a gente ouve todos os dias centenas de clientes falando para a gente, Nubank, casa comigo. Eu queria que meu namorado me tratasse que nem o Nubank me trata. Né? Coisas desse tipo, todo dia, centenas de clientes. Né? E era impossível imaginar que a gente conseguisse construir isso. Porque os bancos eles não são amados em nenhum lugar, né? Mas eles são especialmente odiados no Brasil. Né? Se vocês lembrarem de todos os protestos que o Brasil já teve, sempre o que a turma vai lá e destrói são as agências bancárias. Né? E se você der um Google lá, eu odeio o banco, vocês vão achar assim, páginas e páginas de conteúdo das pessoas assim, derramando o seu ódio por todos eles. Né? E essa era a realidade que a gente encarou. Foi esse o nosso ponto de partida. E a gente fez isso tudo com o apoio de investidores incríveis. A gente teve a sorte... Espera aí, eu acho que... Faltou um... Vamos ver se aparece aí. Tem muita animação nessa apresentação. A gente fez isso com o apoio de investidores incríveis, que, ainda bem, compartilham a nossa visão de longo prazo. Muitos dos quais, pela primeira vez, decidiram apostar numa empresa no Brasil. Muitos fundos dos mais bem-sucedidos do mundo, né? Então, realmente está faltando esse slide. Muitos dos quais nunca tinham investido no Brasil. Então, nomes como Sequoia Capital, Tiger Global, que já tinha feito alguns investimentos, mas nada meaningful, Founders Fund, DST Global, né? Muitos fundos que nunca tinham sequer cogitado olhar para o Brasil. E até hoje a gente já levantou cerca de 330 milhões de dólares desses fundos, que ainda bem compartilham muito com a gente essa visão de longo prazo de realmente mudar dramaticamente a maneira como os consumidores são tratados no Brasil. Né? E com todo esse sucesso, enfim, com todo esse crescimento, com tudo que a gente já conseguiu fazer até agora, num mercado tão complexo, tão regulado, muita gente pergunta, né? Nossa, qual que é o segredo, né, desse sucesso todo? E eu brinco, eu falo assim, olha, para a gente chamar de sucesso mesmo, acho que ainda tem muito chão, né? Ainda tem muito cliente para a gente resgatar, muito problema para a gente resolver, muita dor para a gente estancar. E quando a gente chegar lá, eu conto. Mas o tema aqui, como eu falei, são lições para empreender, e eu acho que não vai doer se a gente dividir aqui um pouquinho de algumas das coisas que a gente já aprendeu. Né? Então, enfim, vocês já tinham visto aí o spoiler, acho que uma das primeiras lições... E, pô, caramba, cara, o pessoal já entendeu, pessoal. O pessoal ama, tudo bem. Vamos aí. A primeira lição gente, tem que achar um problema que doa o suficiente. Né? No Brasil, a gente paga os maiores juros do mundo, algumas das maiores tarifas do mundo, e a gente tem um dos piores serviços do mundo. E a gente acha que isso é normal, a gente aprendeu a viver com isso. E não é normal, gente, essa quantidade de reclamação no PROCON, dos bancos, os bancos nas empresas mais reclamadas, em tudo quanto é lista que existe no Brasil, isso não é normal. Você ser cobrado indevidamente de um monte de encargo e depois ter que brigar com uma URA, falar com 1000 agentes de call center e tal, para tentar ter seu dinheiro de volta e quase nunca conseguir, isso não é normal. Você tem que perder 2 horas do seu dia indo numa agência, colocando tudo que você tem ali numa caixinha, passando em porta giratória com alguém armado do seu lado, para ir lá resolver um problema que o banco criou para você, isso não é normal. A gente não pode se conformar com isso. Foi esse problema que a gente saiu para resolver. A gente, com o cartão de crédito, a gente resolveu muito das coisas que muita gente sofria. E, mais recentemente, no fim do ano passado, a gente anunciou a NuConta, né, que está agora resolvendo um problema tão grande quanto o do cartão de crédito, né, que é a dor de cabeça que a gente passa com a conta corrente. Né? Então, não tem jeito. A gente, no Brasil, tem tanta oportunidade, a gente é tão abusado como consumidor, tem tanta coisa errada, tanta coisa quebrada. Né? A real oportunidade é essa, é encontrar uma dessas coisas que está quebrada e ir lá resolver. Né? É isso que faz a diferença. É por isso que os clientes amam a gente. É por isso que a gente cresceu tão rápido. Né?
Não é porque tem algum segredo, é por causa disso, porque a gente está resolvendo uma dor real. A outra lição, gente, é de desafiar a maneira como as pessoas pensam, né? O conventional wisdom, o pensamento convencional. Assim, não consigo nem contar quantas vezes as pessoas falaram para a gente que era impossível fazer o que a gente estava fazendo. Era impossível competir com os grandes bancos. Era impossível conseguir uma licença do Banco Central. Era impossível não cobrar nenhuma tarifa. Era impossível ter gente decente, boa, competente, trabalhando em atendimento e dando um atendimento decente. Tudo isso era impossível, né? Só que impossível mesmo era a gente ficar ouvindo isso tudo e não querer provar eles errados, né? Isso que era impossível. E se a gente não questionar essas crenças, se a gente continuar fazendo tudo como sempre foi feito, né, e repetindo as mesmas coisas que foram faladas para a gente a vida inteira, aí é que a gente não vai fazer nada diferente mesmo, né? E atrás de 2, 3 porquês é que está a maneira de fazer as coisas diferentes, né? Então, por que não dá para ser de outro jeito? Por que tem que ser assim? Por que é tão difícil? As pessoas que trabalham comigo provavelmente já me ouviram falar, né, que, claro que é difícil. Se fosse fácil, estava feito, né? Por isso que eu preciso de gente aqui, por isso que eu preciso de você para fazer essa coisa que é difícil, mas não é impossível. E a gente vai fazer, né? Então, só com essa mentalidade de estar constantemente desafiando o que já foi feito e o que as pessoas acreditam é que você realmente consegue fazer alguma coisa nova. A terceira lição é você monta um time incrível e dê autonomia para ele, né? Então, de novo, o que a gente está fazendo aqui é muito difícil. A regulação é difícil, a tecnologia é difícil, tudo é difícil. E a gente sabia que, para a gente ter alguma chance de chegar lá, a gente precisava de um time muito incrível. E foi assim que a gente começou, né, procurando as melhores pessoas nos seus campos, assim, em escala global. E muito cedo a gente cometeu erros aí, né? Uma das lições que a gente tem foi no começo, depois de entrevistar 40, 50 pessoas para alguma vaga e não achar ninguém realmente muito bom, a gente fala, quer saber qual foi a melhor pessoa que a gente viu? Vamos dar uma chance, chama essa pessoa, vamos lá, né? Porque já deu. Assim, não preciso dizer que essas pessoas não duraram, né? O tempo que a gente investiu treinando e a energia que a gente investiu depois tentando trazer a pessoa para o patamar que a gente precisava e depois demitindo, isso só atrasou a gente e a gente só perdeu tempo, né? Então, realmente, não dá para satisfazer com menos do que um time muito, muito bom, ainda que isso signifique trazer gente do mundo inteiro, que foi o que a gente fez e continua fazendo. Hoje, no Nubank, a gente tem mais de 25 nacionalidades representadas. A gente tem indianos, canadenses, chileno, mexicano, holandês, alemão, francês, enfim, seis dizem. E por quê? Porque a gente realmente precisava das melhores pessoas em cada um desses campos, né? E continuamos precisando. Só que não adianta nada você trazer esse grupo incrível de pessoas e não dar autonomia para eles fazerem o trabalho deles, né? E encher eles de um monte de regra, né? Colocar eles dentro de uma caixinha e não deixar ninguém tomar o controle realmente da situação. A gente, muito cedo, também apostou numa estrutura organizacional completamente heterodoxa, né? de squads multifuncionais, né? Onde cada time desse ele tem autonomia para gerir os seus próprios recursos e as suas próprias prioridades para chegar nos resultados, né? E foi uma escolha muito acertada, porque isso permitiu, de fato, a gente avançar muito mais rápido, de uma maneira muito mais ágil, para atingir os resultados que a gente precisava, né? E as pessoas pensam no Nubank, acham que é um lugar incrível para trabalhar, que todo mundo vê, né, na imprensa, vê lá a foto dos cachorros passeando, o pessoal trabalhando de bermuda, chinelo, vê foto da mesa de ping-pong, do escritório bacana e tal. E eu falo que isso tudo está lá, é verdade, tem cachorro, tem bermuda, tem isso tudo, né? Mas você já experimentou ter autonomia? Né? Isso é que é o diferencial. Essa é que é a diferença do time que a gente tem. Porque escritório bacana, cachorro passeando, qualquer um pode ter, né? Você realmente dá o poder e a autonomia para as pessoas incríveis que você contratou, isso você não vê todo dia, né? Bom, por fim, a última lição é... eu ia falar que não é só sobre a piscina de bolinha, pessoal. Embora a gente tenha uma piscina de bolinha e todo mundo adore, né? A última lição ela tem a ver com a nossa cultura. Então, a gente tem que proteger a nossa cultura. No Nubank, a gente, óbvio, hoje nós somos uma empresa de 1.000 pessoas. A coisa mudou muito desde quando a gente começou na casinha lá na Califórnia, né? A cada 6 meses é outra empresa, né?
Mas, desde muito cedo, eu, Davi e o Ed, eu lembro do primeiro dia que a gente começou a trabalhar junto, a gente já estava falando da cultura que a gente queria ter, de como a gente queria montar esse time, de que coisas eram importantes para a gente, né? A gente não era uma daquelas startups que a gente vê muito por aí, que começa cheio de energia e tal, mas com aquela cabeça, não, cresce, 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 vai, faz, aí depois a gente conserta, vamos embora, vamos crescer, né? Não, até porque a gente não está aqui para chegar o mais rápido possível num ponto que a gente consegue vender o negócio e ir embora fazer outra coisa. Quando você está pensando e construindo algo realmente para o longo prazo, você precisa fazer menos coisas e fazê-las muito bem feitas. E a questão da cultura ela é essencial para isso. Então, desde muito cedo, a gente prestou muita atenção nisso, e sabendo que a empresa ia mudar, muita coisa ia mudar, mas algumas coisas não podiam mudar. Não podia mudar o nosso propósito, né? O nosso propósito de acabar com a complexidade, devolver para as pessoas o controle do próprio dinheiro, da própria vida, a dignidade delas, né? A capacidade delas não serem mais refém dessas instituições. Isso não pode mudar, e esse continua sendo o nosso norte para tudo que a gente faz, para todos os negócios que a gente avalia. E o que também não podia mudar são os nossos valores. No Nubank, a gente tem 5 valores, né? Que são muito simples, muito básicos, mas muito verdadeiros, porque toda empresa tem valores lá escritos na parede, né? E muitas vezes não significa nada. Mas, no nosso caso, não, significa, né? E eles são: o primeiro é, a gente quer que os nossos clientes nos amem fanaticamente, né? E tem muita empresa que fala que o cliente está no centro da missão, né? É muito focada em cliente, mas eu estou para ver alguma empresa que fale com essa paixão, né? Com esse fanatismo. E é para isso que a gente trabalha todo dia. Não basta atender bem, não basta as pessoas acharem legal, né? A gente quer realmente essa relação de amor, a gente quer ver isso, a gente quer ver as pessoas querendo casar com a gente, né? E isso está nos nossos valores. O segundo valor é, a gente pensa que nem dono e não que nem inquilino, né? E muita gente também fala de cabeça de dono, mas isso é especialmente importante numa estrutura que a gente está dando muita autonomia para as pessoas, né? E a gente quer que cada Nubanker, não importa em que time seja, não importa quão sênior seja, não importa a função, faça o que é melhor para o Nubank para o longo prazo. Não para aquele time, não para ele, realmente para o longo prazo, né? Essa é uma das coisas que é mais importante para a gente. O terceiro é, a gente desafia tudo. A gente desafia o status quo, a gente está sempre se provocando com a melhor maneira de fazer as coisas, se não tem um jeito diferente, se realmente tem que ser daquele jeito. E isso em todos os níveis, não é só no que a gente bota para fora, não é só no produto que o cliente vê. É lá dentro, é no nosso time de pessoas, é na área de compliance, que a gente também tem, né? Na auditoria interna, no jurídico. Né? Todo mundo tem que desafiar a maneira como as coisas são feitas e encontrar maneiras diferentes de fazer. Né? O quarto ponto é que a gente tem que construir times muito fortes e muito diversos. A gente, desde muito cedo, se aproveitou da diversidade do nosso time, dessa questão de quantas perspectivas internacionais a gente tem. A gente tem mais de 40% de mulheres no time hoje, em todos os níveis de senioridade, em todas as funções. Pensando em serviços financeiros e tecnologia, isso não existe. Né? A gente tem mais de 30% da nossa equipe que se identifica como LGBT. Então, toda essa diversidade veio muito junto com todas as coisas novas que a gente fez. E a gente acredita demais nisso, nos times, né? Não em alguns poucos rockstars. E, por fim, o quinto valor que a gente tem é que a gente busca a eficiência inteligente, né? Não a eficiência burra. Então, cortar custo é muito fácil, principalmente as custas da experiência que o cliente vai ter e frustrando os seus próprios funcionários. Né? A gente quer encontrar muita eficiência. A gente não tem como competir com os grandes bancos se a gente não for muito mais eficiente que eles. Mas tem que ser uma eficiência inteligente. Né? Enfim, as 4 lições são essas. Eu tenho certeza que a gente vai continuar aprendendo muito ao longo da nossa jornada, que está só começando. A gente está no dia 1 disso aqui. Certamente ainda tem muito chão pela frente. E, para todo mundo que quiser empreender no Brasil, isso aqui já é um bom começo. Mas, para todas as outras pessoas que não necessariamente vão ter aí a coragem, né, de começar alguma coisa do zero, o que eu posso dizer, espero que hoje vocês tenham, conhecendo um pouquinho aqui de Nubank, ouvindo um pouco das minhas palavras aqui, pelo menos vocês já tenham se convencido a se juntar a gente, como clientes, como Nubankers, como quer que seja, mas se juntar a essa revolução que a gente precisa tanto em serviços financeiros no Brasil. Obrigada. Bom, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui, ver tanta gente boa aqui, amigos, gente boa que veio ouvir a gente. Nos próximos 15 minutos,
eu queria falar de uma coisa que raramente a gente fala, e eu vou fugir um pouco da linha inspiracional que eu tanto já participei, já fiz, e fiz uma coisa diferente. Eu vou tentar ser brutalmente honesto sobre os custos de empreender. Eu acho que é fácil a gente, muitas vezes, ter uma imagem um pouco deturpada do que quer dizer empreender para você pessoalmente. Eu acho que é difícil ensinar as lições de empreender sem estar fazendo por si mesmo. E como empreendedores, acho que a gente tem um pouco de missão de passar um pouco isso e mostrar um pouco mais do que é essa escolha de verdade. Então, o problema de empreender, né? Eu tinha um slide antes desse que falava do porquê que é difícil passar conhecimento de empreendedorismo, por que não tem uma faculdade de empreendedorismo. Bom, quem poderia passar isso para a gente, né? Os caras de sucesso do passado são uma opção, né? Mas a gente tem pouca cultura ainda, especialmente em velha economia, de compartilhar segredos de indústria. Então, a Coca-Cola não quer que a Pepsi saiba a fórmula deles, né? Então, é uma coisa muito mais recente, a iniciativa de, cara, eu quero compartilhar o que eu estou fazendo e eu quero a opinião dos outros, meus concorrentes, inclusive, sobre o meu próprio trabalho. Muita gente tem medo. No Brasil, sucesso muitas vezes é uma ofensa pessoal, né? Então, muita gente prefere ficar mais escondido e ficar embaixo do radar. É um medo, eu diria, lógico, não é absurdo. As faculdades, por outro lado, raramente têm foco prático. Então, muitas vezes, o foco é totalmente acadêmico, né? Raramente tem um professor que é empreendedor, que fez um IPO, que tem uma empresa de sucesso dando aula. Ser professor no Brasil não é uma escolha fácil. Os incentivos não são os melhores para ser professor. Então, é raro você ver faculdades com cursos focados em empreendimentos práticos. Geralmente tem um curso muito mais acadêmico, mais longo. E não vamos esquecer, a faculdade é um business, né? Ela geralmente está muito mais acostumada a vender o curso tradicional acadêmico do que aquele curso curto, prático, que ajuda você a fazer as coisas no mundo real. Os atuais, a gente está sufocado na nossa própria operação. A gente tem um problema de foco. É muito difícil conseguir se envolver em programas educacionais que não sejam muito pontuais, né? Então, quem é que acaba falando de empreendedorismo, né? Geralmente, quem não fez. Geralmente, quem faz empreendedorismo é quem não empreendeu, é quem não construiu. São os gurus, são os empreendedores que a gente fala de empreendedor de palco, né? Muitas vezes. E esse discurso, muitas vezes, ele é muito inspiracional. E não tem nada de errado com inspiração. O meu ponto é simplesmente que ela não é o suficiente. Então, já é legal vender inspiração, mas a inspiração só vale aliada à execução, né? Isso é uma coisa que raramente a gente vai ouvir. E, assim, não é de se espantar também. A gente tem que entender que a venda desse produto é muito mais difícil de acontecer do que a venda do produto muito mais real, muito mais, que eu acredito que é muito mais verdadeiro, né? Imagina que eu esteja vendendo para vocês dois remédios para emagrecer, né? Imagina que um cara, é o seguinte, é uma pílula mágica de emagrecimento. Você toma, mês que vem você perde 30 quilos, acabou, é fácil e rápido. Agora, imagina que o outro produto é reeducação alimentar. Vá dormir com fome todo dia, porque você não pode comer depois das 7, gasta dinheiro procurando comida cara que está longe da sua casa, porque você tem que achar que é muito mais saudável, etc, etc. Isso é muito mais doloroso, isso é muito mais difícil. E, por consequente, é muito mais difícil de vender isso, né? É muito mais fácil vender o sucesso.com, né? Aí você fala assim, tá, qual que é a história mais real, né? A gente fala assim, cara, essa é uma frase do Chuck Close que é legal. Ele fala, inspiração é para amadores, o resto de nós vai trabalhar, né? Ou seja, a jornada de trabalho é muito mais intensa e complicada do que a gente imagina. Tem uma música do Fort Minor chamada Remember the Name, e assim, se eu tivesse que pensar numa forma mais aproximada do que é de verdade, eu acho que essa aqui é muito mais próxima, né? O que ele fala? It's 10% luck, porque sorte sempre é uma função, né, Rony? 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Que é interessante nessa fórmula, se é que ela existe, é que 20%, o skill é só 20%. Então, cara, não importa que metodologia eu te dar, ela pode não funcionar de forma alguma. E a segunda que é interessante dela é que metade é dor. Então, assim, um pedaço muito grande do teu empreendimento vai ser você resolver problema, sentir dor, tentar descobrir qual que é a solução impossível para sair daquele buraco onde você está. Não tem uma fórmula tão encapsulada e tão facilmente vendível, né? Eu diria mais, assim, é mais fácil identificar os custos do que os benefícios, assim. E muitas vezes a gente fala de qual que é o custo real de empreender, né? E na maioria das vezes, quando as pessoas falam do custo real, as pessoas falam do custo da oportunidade.
cara, vocês são muito bons, muito inteligentes, vocês poderiam estar trabalhando no Google, no Facebook, poderiam ter uma carreira legal em várias empresas legais, vocês estão abrindo mão disso para empreender. E tem que ser o caso, né? Porque se você é um cara que não teria um custo de oportunidade alto, você provavelmente não deveria estar empreendendo, né? Porque você precisa ter uma execução elevada. Agora, eu acho que esse é o menor dos custos. Eu não acho que as empresas têm caminhos tão sedimentados, tão inflexíveis, que se você for um bom executor, mesmo que a empresa não tenha feito um IPO, você não vai ter um espaço naquela empresa. Eu não acho que o custo de oportunidade se fecha de uma forma que você não pode chegar depois e falar, cara, olha o que eu fiz, que legal. Será que tem uma iniciativa, tem um lugar para mim nessa empresa? Eu acho que tem muito mais espaço. Agora, ironicamente, nós geralmente só falamos do custo de oportunidade. Tem outros custos maiores, na minha opinião. Solidão, por exemplo. Você não vai ser tão amado quanto você provavelmente esperava no início. Né? Você tem essa imagem de empreender, cara, eu quero ser o rockstar, todo mundo vai me amar, etc. Mas a verdade é que quando você está liderando uma operação, você geralmente é um causador de tensão, você é um causador de desconforto. Você está empurrando as pessoas para frente, está exigindo mais das pessoas, está cobrando entregas, está cobrando prazos. Se você não está, acho que ou você está sendo bunda mole, ou você está cercado de gênios e provavelmente você não precisa mais ir trabalhar. Né? Então, tem um custo grande de, cara, eu preciso entrar em tensão. Isso realmente é uma coisa que dá muito trabalho. Tem uma frase no Hard Thing About Hard Things, que é um livro que eu recomendo para todo mundo que quer empreender, do Ben Horowitz, que ele fala que é um pouco... ele fala que tem o clube da luta dos CEOs, né? Porque você passa por tudo isso e para piorar, você não consegue falar sobre isso, né? Porque é difícil falar sobre isso. Né? Imagina, você estava no teu investidor, como é que estão as vendas? Pô, cara, tá horrível. Né? Você não pode reclamar para a tua equipe, você vai desmotivar a tua equipe. Então, você tem que ter muito cuidado com a tua comunicação. É uma coisa que você não consegue falar, né? E o clube da luta, the first rule of Fight Club is you don't talk about Fight Club, né? Tem um capítulo, se você não tem tempo para ler o livro, lê só esse capítulo, chama The Struggle, onde ele descreve a situação psicológica do empreendedor. E é um capítulo extremamente forte, extremamente valioso, dá vontade de enquadrar e colocar na parede. Né? The Struggle é quando você acredita que, cara, as pessoas te perguntam por que você não desiste e você não sabe a resposta. The Struggle é quando você não sabe se você deveria ser o CEO mais da empresa. Então, esse é um ponto bastante importante que raramente é falado. Né? Outros custos também, relacionamentos. Né? Eu não acredito naquela coisa que, se for para ser, vai ser. Não, relacionamento é um projeto. Exige cuidado, exige dedicação, exige carinho. Você precisa cuidar daquilo. E se você acha que o teu empreendimento não vai afetar os relacionamentos, você está enganado. Eu estou falando de familiar e romântico também. Então, é um custo que está lá. E, para mim, o mais alto de todos, que, ironicamente, eu nunca vi ser discutido, é a tua visão de mundo. Existe uma chance de você perder. Se você acha que o mundo é bom, existe uma chance de, depois que você empreender, você achar que o mundo não é tão bom assim. Que as pessoas não estão tão bem intencionadas assim. Que as coisas não vão dar tão certo quanto você imaginava. Esse custo é muito alto. E assim, o que eu desejo para todo mundo que está empreendendo é que a gente consiga passar por toda essa trajetória, essa jornada, mas que preserve aquela visão, até infantil, de que, cara, o mundo é legal para caramba. As pessoas são fantásticas, elas são geniais, dá para fazer muita coisa legal, empreender é animal. Agora você vai passar por um monte de turbulência e espero que a gente não perca essa visão. Aí, qual que é a resposta? Pô, Gabriel, foi um monte de problema aqui, é uma palestra anti-inspiracional que eu estou fazendo aqui. Qual que é a resposta? Né? Primeiro, seus sócios são os aliados. Né? São as pessoas que você vai conseguir dividir tudo, compartilhar tudo. Alguns fundos não investem em sole founders, porque acham que a carga psicológica é alta demais para um cara só passar por isso. Então, teu sócio é um grande aliado nisso tudo. E, no geral, eu acho que a resposta é coragem. A gente tem que ter coragem para olhar para tudo isso e decidir, mais uma vez, aceitar isso. Mas também tem uma outra forma de olhar, que se você encara esse 50% de dor nesse caminho todo, você começa a entender que talvez essa seja a jornada em si. Talvez essa seja o que é empreender. Né? Tem um texto bem legal do Mark Mason, chamado The Most Important Question in Your Life. Eu acho que ele entendeu certo isso. Ele fala assim, cara, o cara que é um bom lutador, que quer ser boxeador e que está escolhendo ser boxeador pelo motivo certo, não é o cara que está escolhendo ser boxeador porque ele vislumbra o dia que ele vai levantar o cinturão dele lá e é campeão do mundo. É o cara que gosta de estar no ringue. Ele gosta de levar soco e gosta de dar soco. Ele escolhe o que ele está fazendo todos os dias, ele escolhe a dor dele todos os dias. Eu acho que quem está querendo empreender
precisa escolher empreender pela dor de empreender, não pelo prazer de empreender, não por aparecer na Forbes, por estar na revista. Isso é o 5% pleasure da parada. O verdadeiro significado é essa dor. Né? Então, cara, o que não é o retorno de empreender? Eu não acho que uma carreira de sucesso vai ser garantida. Eu não acho que dinheiro vai ser garantido. Eu não acho. E muitas vezes você tem sucesso e não tem dinheiro. Na internet é uma coisa que mostra claramente a diferença entre duas coisas. Reconhecimento externo, eu não acho que é garantido. Às vezes vai acontecer muito tempo depois. Talvez você já morreu, ele vem depois que você morreu. Poder, não. Você sabe que você está muito mais servindo do que sendo servido, quando você está criando valor para as pessoas. Agora, tem coisas que eu acho que voltam, com certeza. Aí, se eu pudesse prometer algumas coisas. Cara, eu acho que a história de vida é animal. Você acumula umas coisas que depois você acha, cara, como é que a gente fez isso? Olha que coisa maluca a gente criou, olha como a gente foi criativo. Eu acho que você recruta parceiros, amigos reais, camaradas, amigos de trincheira, soldados para a vida inteira. Esse cara que você vai sentar depois de muitos anos e você vai lembrar, cara, a gente levantou esse negócio do zero, trouxe da garagem, se mudou 18 vezes, contratou 150 mil pessoas, cara, quase quebrou 3 vezes. Esse laço, ele é muito difícil de imitar, é uma coisa que empreendedorismo te dá de forma muito bonita. Autoconhecimento. Poucas coisas vão te forçar a olhar para dentro da forma que empreender vai fazer. Porque você vai ser inevitavelmente forçado a confrontar as suas limitações. Então, autoconhecimento é uma coisa muito difícil, muito rara e que é um presente de empreender. E coragem, né? Porque você fica cascudo com essa viagem toda e você começa a olhar para problemas que antes você achava que eram grandes e você olha assim, been there. Né? Você sabe que você vai sair da próxima vez. Né? E aí eu acho que é legal a gente entender que todas essas coisas não são coisas que vêm lá no final, que a gente vai galgar, e no final a gente vai ter tudo isso. Né? Tem um livro muito bacana do Sir Thomas Hawke, que ele fala, we often imagine that we'll work hard until we arrive at some distance goal, and then we'll be happy. Aí ele redefine felicidade. Ele fala, cara, happiness is a result of a life lived with purpose. It's not an objective. It is the movement of life itself. It's a process and an activity. Então, se você abraça essa dor de empreender, você redefine o que é ser feliz e começa a apreciar a jornada, que eu acho que é o grande segredo de fazer esse troço direito. Né? E aí, talvez o que é, no final, depois dessa reflexão assim, de, cara, qual que é a dor, qual que é a história real, o que é o retorno real, uma coisa que convido a gente a pensar é qual que é a definição de sucesso. Né? Hoje a gente tem uma coisa que, cara, o cara que sucedeu é o cara que chegou no cume. É o cara que é famoso, rico, poderoso, etc. Mas se a jornada é o que importa e aquele cume só tem significado se essa jornada for real e tiver significado para você e a jornada ela é interna no final, talvez sucesso seja uma coisa mais parecida com, cara, é um cara que tem amigos sólidos, uma história de vida muito bacana, que olhou para dentro, que confrontou suas próprias limitações e superou elas e que teve coragem de seguir em frente todas as vezes que ele achou que não dava para continuar criando valor. Talvez, no final das contas, isso seja a definição real de sucesso. Né? E eu acho que isso é uma das coisas que empreender, se você olhar para dentro e fizer a jornada inteira, ela inevitavelmente vai trazer para você. Não é um ponto com, mas eu acho que é uma coisa que tem um valor inestimável e que, pelo menos, eu tenho sentido aí na pele os impactos. Obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, uma honra gigante poder estar aqui hoje. Mãe, estou em Harvard. Mó barata, 12 anos atrás, todo mundo falava que homem não usava roupa. Estamos aqui hoje, contando a história. Um monte de gente comprou. Enfim, acho que eu adoro começar as apresentações com essa frase. Eu acho que, principalmente aqui hoje, em Harvard, com essas mentes pensantes todas aqui, quem sou eu para vir dar conselho algum para vocês hoje, né? O que eu vim aqui contar é um pouco da nossa história, um pouco dos nossos exemplos, né? Então, se o conselho é bom, o exemplo arrasta, que alguns dos nossos exemplos possam ajudá-los em uma, duas ou muitas outras ocasiões da vida de vocês. Acho que a grande palavra do momento nos negócios é o propósito, né? Tanto de amigo que eu tenho que trabalha na iniciativa privada, empresa grande me liga e fala, Rony, você não sabe, meu chefe me pediu para inventar o propósito da empresa. Você é bom nesse negócio aí, como é que eu faço um creative thinking aqui para inventar o propósito da empresa, né? Não existe isso é mentira, gente.
Acho que boa parte das pessoas que estão aqui ou já fizeram ou fazem terapia, né? Terapia é o que na nossa vida pessoal? A empresa é como se fosse um ser humano, uma pessoa. Terapia a gente vai lá, fala, vai embora, fala, vai embora, vai embora. Daqui a 1, 2, 5, 10, 20, talvez 30 anos, a gente mesmo vai responder o porque a gente falou tanto esse tempo todo, né? Então, o propósito na nossa vida pessoal, ele emerge. A gente descobre vivendo, sendo feliz todos os dias, né? Doendo, sofrendo, sorrindo. É todos os dias. E na empresa é a mesma coisa. A gente montou a reserva quase 12 anos atrás, 2 amigos de infância na academia malhando, tinham 5 caras em 10 metros quadrados usando uma mesma bermuda, uma estampa horrorosa de uma marca lá do Rio. E aí a gente resolveu fazer uma bermuda. A gente falou que esse foi o dia D, né? Porque ou havia um problema de demanda reprimida, claro, ou de demência coletiva, né? Estava todo mundo usando a mesma roupa. E aí resolvemos fazer uma bermuda, fizemos a primeira bermuda e depois a marca foi crescendo. A gente foi fazendo um tanto de coisa, das quais alguns exemplos eu vou contar aqui hoje. E aí, 3 anos atrás, né? Estou falando 12, 9 anos depois, sentado numa mesa, jantando um grupo de amigos grandes, um amigo nosso virou, poxa, mas a reserva é quase que um amigo além de uma marca, né? A gente se olhou e falou, pô, pode crer. E aí o propósito emergiu e a gente resolveu escrever o nosso propósito, né? Que é cuidar, emocionar e surpreender as pessoas todos os dias. E aí, assim, o que eu acho mais importante dessa frase não é, enfim, cuidar, emocionar, surpreender, é as pessoas, porque quando é de verdade, porque propósito é vocacional, quando vem do coração, quando é nosso mesmo, a gente não escolhe amigo por raça, religião ou quantidade de dinheiro que tem na carteira, né? A gente entrega propósito para todo mundo que está ao nosso redor. O mercado chama de stakeholders, né? Para todos os stakeholders. Então, eu trouxe hoje aqui de 2 a 4 exemplos de entrega do nosso propósito por stakeholder da reserva. Então, falando de exemplos, né? O primeiro stakeholder, que é o que eu considero o principal, são as nossas pessoas. Tá? É uma coisa importante. Há 2 anos atrás, a gente foi eleito por uma revista americana, Fast Company, como uma das empresas mais inovadoras do mundo. E aí a repórter me ligou, me deu a notícia, eu fiquei muito feliz, depois eu fiquei muito curioso do porquê que a gente foi eleito uma empresa mais inovadora do mundo, porque eu não sabia por que a gente era inovador, né? E o que ela me falou, que aí acho que boa parte são esses exemplos que eu vou dar aqui hoje, mas a conclusão que eu cheguei é que assim, todo mundo hoje quer ser o próximo Mark Zuckerberg. Somente aqui, né, nessa faculdade, né? Todo mundo quer inventar o próximo Facebook. Todo mundo quer dar um moonshot, né? Mas existem revoluções a serem feitas nas pequenas coisas. E aí, nas pequenas coisas, a gente querendo dar um tiro lá para a lua, a gente acaba não olhando que tem uma coisa aqui do nosso lado que a gente pode fazer muito diferente. Isso pode causar muito impacto para a empresa e para a sociedade como um todo. Então, isso aqui que eu vou mostrar não tem nenhum moonshot, a gente não inventou nenhuma roda não, tá, pessoal? São pequenos exemplos de pequenas coisas que a gente foi fazendo, mas fazendo com muito amor, com muito carinho e com muito propósito. Bom, primeiro, quando eu trabalhava na iniciativa privada, porque há 13 anos atrás eu sou engenheiro de produção de formação, fui trabalhar com moda, ou seja, e trabalhava na Accenture, o projeto que eu trabalhava na Accenture era na Petrobras, pode ficar pior, na área de compras. Tá? Todos os caras que eu prestava serviço lá hoje se tornaram célebres, estão presos na capa de jornal todo. E para mim é muito claro que dentro de um ambiente corporativo, né, setores, áreas diferentes de uma mesma empresa se consideram quase que como empresas diferentes. Isso é muito ruim. Um outro departamento da tua mesma empresa vai fazer um negócio para a sua área, está fazendo um favor, né, não está brigando pelo mesmo objetivo. Então, todo mundo que entra na reserva tem que listar na ficha admissional 3 sonhos realizáveis. Não adianta dizer que quer um apartamento na Vieira Soto que não vai rolar, né? Mas são 3 sonhos realizáveis. E é impressionante o que volta de sonho, né? O cara sonha em passar um final de semana em Búzios com a esposa, ou voar de asa delta. Os sonhos são muito realizáveis. A gente não realiza porque a gente quer viver uma vida toda, acumular patrimônio e realizar os sonhos no final da nossa vida. Só que a gente não sabe nem se a gente vai chegar lá. E para que servem esses sonhos listados? Uma coisa muito simples. Quando alguém de um departamento, que não o seu, na reserva, faz uma coisa muito legal para o seu departamento, você pode colocar essa pessoa na vitrine. A premiação de quem é colocado na vitrine tem um comitê multidisciplinar para avaliar quem vai ser colocado na vitrine semestral. A premiação é a realização de um sonho listado. E a gente é uma marca de moda meio brega, assim, né? A gente
faz eventos de marca, traz a família toda, as crianças catarrenta tudo, né? Todo mundo chora. E isso é muito legal, isso é muito maneiro. Então, esse é um bom exemplo de como o propósito se manifesta para nossas pessoas. O Bota na Vitrine. Segundo, eu tenho 37 anos, sou casado com a Anne, essa princesa aqui na primeira fila, é minha melhor amiga da vida toda, e a gente tem 3 filhos. O Nick, que tem 5 anos, o Tom, que tem 3, e a Kiara, que tem 1. Quando o Nick nasceu, eu tirei 30 dias de licença paternidade, isso foi fundamental para a nossa relação familiar. Vou dar um golinho d'água aqui. Isso foi fundamental para a nossa relação familiar. E eu me lembro que no momento que eu estava em casa, de licença, para mim ficou claro que era ridículo, que só eu, por ser fundador da marca e presidente da marca, poderia ter aquele benefício, né? Então, desde então, há 5 anos, todos os pais da reserva, sejam eles heterossexuais ou homossexuais, têm 30 dias de licença paternidade. Uma pequena coisa, mas que faz uma enorme diferença. Normalmente as pessoas nem fazem conta, já falam que essa conta não fecha. Custa 0,0002% do nosso faturamento. É ridículo, mas faz uma diferença emocional na vida desses pais absurda. Um terceiro exemplo. Eu estava viajando pela 15ª vez para os Estados Unidos, e pela 15ª vez eu estava no department store com a Anne, e a gente foi atendido por uma senhora que tinha para lá de 70 anos de idade. E eu olhei para a cara dela e falei, nossa, esses gringos são incríveis, eles contratam um idoso, né, acima dos 70 anos. Ela virou para mim e falou, pô, você tá chato, cara. Toda vez que a gente vem aqui, você fala isso, por que você não contrata então? Eu falei, pô, pode escrever, brother, né? E aí a gente criou um programa que chama Cara ou Coroa, e hoje em 40% da nossa base de lojas tem pelo menos um funcionário acima dos 70 anos de idade. Esse projeto começa como um projeto de inserção social, mas hoje a verdade é que os cabeça branca estão dando cora na molecada, e começou a rolar uma coisa muito fofa, gente. Assim, os pais dos meus amigos começaram a me mandar currículo, né? Muito legal. Bom, de que maneira o nosso propósito se manifesta para os nossos consumidores, né? Bom, primeiro, a maior premiação do nosso varejo não é dada para a maior venda ou qualquer KPI de varejo, e sim para a história mais incrível de encantamento ao consumidor. Então, quem encanta o consumidor num nível absurdo, então, por exemplo, entrou um gringo na loja, falou que gostava de chopp, a vendedora mandou subir um chopp para ele, pô, sobe o garçom com uma bandeja, um chopp em cima, ele toma todas, compra, vai embora, dá 20 minutos, sobe o mesmo garçom com 20 chopps em cima da bandeja, fala, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não pedi isso. O garçom vira e fala, pô, não estou entendendo mais nada, tem um gringo doido lá embaixo, mandou subir isso aí para vocês, vocês estão reclamando, né? Então, a maior premiação do varejo é dada para histórias como essa. Por quê? Porque, evidentemente, quem encanta o consumidor num nível muito alto é, consequentemente, quem vende mais. A gente, pura e simplesmente, está ressignificando a premiação de varejo. Porque é muito mais legal você acordar todo dia para entregar uma experiência incrível de atendimento do que para entregar qualquer KPI de performance em venda. E o resultado disso é que, nos últimos 5 anos, todo mundo que ganhou essa premiação de varejo estava no top 3 dos melhores vendedores em vendas também. Então, não existe coincidência. Quem entrega uma experiência extremamente diferente para o consumidor, consequentemente, vende muito mais. Bom, e por consequência desse jeito de ser e de atender, as nossas lojas acabaram virando muito mais pontos de encontro do que pontos de venda. Então, hoje, nas nossas lojas, a gente tem cafeteria, tem barbearia, tem restaurante de alimentação saudável, temos uma loja no aeroporto, no Rio, que tem uma área VIP para os nossos clientes ficarem esperando os aviões, né? A gente fala que são depósitos de maridos, né? Tem os depósitos de crianças nos shoppings, você larga os filhos, sai correndo fazer as compras, né? Então, a gente fez os depósitos de marido. Bom, as nossas campanhas, normalmente na moda, as campanhas são muito mais monólogos do que diálogos, né? As marcas, elas falam sobre o estilo de vida dos seus diretores criativos, dos seus donos, etc, etc, etc. A gente quer dialogar com a sociedade sobre temas que a gente considera relevantes para a sociedade. Então, até porque homem não para ver anúncio, nossa, que calça incrível, que camisa incrível, raramente isso acontece. Mas o homem quer saber sobre que diferença a marca está fazendo na vida das pessoas, dos seus consumidores, né? Então, por exemplo, essa campanha, esse menino que está sentado aí, ele é um cadeirante. Normalmente, a gente faz um lookbook, que é um produto de apoio técnico de vendas para os nossos vendedores, com toda a descrição dos produtos, né? Nessa campanha, ao invés de contratar modelos considerados padrão de beleza pela sociedade, a gente só contratou modelos que não são considerados padrões de beleza pela sociedade. Então, esse menino é cadeirante, esse outro menino é cego, contratamos um menino com síndrome de Down, contratamos um negão rastafari, um judeu religioso, um muçulmano religioso, enfim. Não botamos legenda nenhuma, porque a ideia da campanha era
Freud que me corrija se eu estiver errado, o início da solução do problema, quando a gente tem um problema, era mostrar para as pessoas que todos nós, em algum nível, somos preconceituosos, né? Então, as pessoas recebiam esse catálogo, esse lookbook, e falavam, nossa, que incrível! E os times estavam treinados para responder. Você achou incrível, diferente? Por quê? E ali começava um diálogo muito mais profundo do que a relação compra e venda de vendedor com o cliente, né? E o quarto exemplo é o nosso cupom de transparência. Já há 8 anos, toda venda feita na reserva, a gente entrega um mini demonstrativo de resultado do faturamento bruto ao lucro. O cliente sabe exatamente quem ganhou o quê nesse processo comercial, né? Então, por exemplo, nessa transação foi um faturamento de R$ 69,00, a gente pagou 21% em tributos e lucrou R$ 21,00 em tributos e lucrou R$ 10,00. Bom, a quantidade de posts em mídias sociais, enfim, a gente fala, a gente não quer ser perfeito, mas honesto a gente vai ser sempre. E a gente acredita muito na capacidade humana de entendimento das coisas. Então, quando a gente mostra e explica o nosso preço de maneira 100% transparente, o consumidor compreende ele, até porque a reserva está muito longe de ser uma marca barata, né? Bom, de que maneira o propósito se manifesta para os nossos fornecedores? O melhor negócio texto está na Ásia. O negócio é 40% melhor na Ásia. Mas, por uma questão idealista, a gente optou por produzir prioritariamente no Brasil. A gente está vivendo um momento de cultura de reclamação no Brasil. A gente está reclamando o tempo todo da política, do Estado, de tudo, de absolutamente tudo. Mas a gente vai sair para produzir na Ásia? Se aqui a gente pode gerar renda e emprego? Poxa, mas aí o preço vai ser muito mais caro, o consumidor não vai compreender isso, se você não souber comunicar para o consumidor, se você não souber negociar bem com o seu fornecedor. Então, hoje, 94% da nossa produção é feita no Brasil. Não é 100% porque não é todo mundo que pensa que nem a gente, e, infelizmente, muitas indústrias nacionais quebraram. Então, a gente não consegue fornecimento, por exemplo, para tricô no Brasil, ou para linho no Brasil, por exemplo, né? Enfim, 94% de tudo que a gente produz é feito no Brasil, e no Brasil, assim, a gente gera renda e emprego na indústria. Não adianta a gente reclamar, a gente tem que sair da cultura da reclamação e começar a cultura da transformação. Bom, de que maneira o propósito se manifesta para as comunidades ao redor da marca? 1 em 4 brasileiros não sabem se vão comer hoje. São 52 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer hoje. Desses 52 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer hoje, 7 milhões definitivamente não vão comer nada hoje. Zero. Por que isso acontece? A gente produz no campo e na indústria 130% da necessidade para alimentar todo brasileiro com 3 refeições diárias. Mas falta acesso. A gente desperdiça muito. A gente deixa no prato, a gente joga fora ainda dentro do período de validade. Enfim, a iniciativa privada, por várias questões criminais, não podem doar diretamente o alimento que sobra nas suas prateleiras, então esse alimento acaba em aterro sanitário. Quando a gente descobriu isso, a gente lançou, em maio de 2015, então vão fazer 2 anos, um projeto que chama Reserva 1P5P. Desde então, a cada peça de roupa vendida pela marca, a gente viabiliza a entrega de 5 pratos de comida para quem tem fome no país. A gente doa 5 pratos de comida para quem tem fome no país. Desde então, já foram 17 milhões e 200 mil refeições doadas no Brasil. Isso é o suficiente para alimentar 10 mil pessoas com 3 refeições todos os dias. Valeu. E não tem benefício fiscal para fazer isso. O benefício é emocional. Isso sai 100% do nosso lucro. 100%. Mas que lucro? O lucro ele não pode ser só financeiro. Tem um lucro social e o consumidor reconhece isso, porque ele retorna. Raras foram as vezes que eu recebi mensagem de texto de amigos dizendo: poxa, comprei uma calça na reserva, uma camiseta na reserva, uma camisa na reserva, mas hoje eu recebo 1, 2 mensagens por dia dizendo: deixei 15 pratos lá, hein? Deixei 20 pratos lá, hein? Deixei 30 pratos lá, né? A gente está ressignificando o processo de compra. Outro dia eu ouvi uma frase que eu acredito muito. Acho que no mundo em que hoje a gente está vivendo, com tantos problemas sociais, tantos problemas ambientais, o dinheiro a cada vez mais vai ser o voto. Se a iniciativa privada conseguir se colocar num lugar onde, através dos seus produtos e serviços, ela consegue também entregar socialmente, a gente vai fazer escolhas de consumo mais conscientes. Eu acho que a gente é um bom exemplo disso. Porque, ao longo desse tempo, a gente só cresceu em uma proporção uma proporção percentual muito além do custo social que isso gerou. Bom, acho que gosto de passar sempre gráfico no final, né? Acho que esse é um bom exemplo do que ao longo desses últimos 5 anos, todo mundo sabe que foi uma tragédia para o varejo nacional, né? De 12 a 17, se a gente faz um corte, foi uma tragédia, né?
grande parte dos meus colegas sofreram enormemente, assim como grande parte dos meus colegas trabalharam e muito, assim como nós, para gerar eficiência operacional, né, para ter o melhor coeficiente custo-faturamento, né, para entregar uma experiência legal de varejo. Agora, o que fez ao longo desses 5 anos, diferente dos nossos colegas, a gente ter conseguido prosperar? O que eu mostrei aqui hoje. Esse lance do capitalismo mais consciente, do capitalismo que compreende o lucro para além do financeiro, do capitalismo que se entende como uma célula importante entre 3. Né? A nossa sociedade tem o Estado, tem a iniciativa privada e a sociedade civil. É óbvio que o Estado tem uma maior responsabilidade sobre a nossa vida, porque ele vive, arrecada e vive para isso. Mas isso não tira a nossa responsabilidade enquanto iniciativa privada e sociedade civil. E quando a iniciativa privada se coloca nesse lugar de quebrar a cultura da reclamação e começar a praticar a cultura da transformação, de fato, a sociedade civil compreende e retorna. Bom, a linha de baixo é o PIB nacional nos últimos 5 anos, terra arrasada, e a linha de cima é o nosso crescimento, mesmo à base de lojas, ou seja, sem considerar investimentos em novas lojas, nos mesmos 5 anos. É um delta de 20% ao ano. Ou seja, uma loja já aberta em 2012, dobrou de faturamento em 2017. O mesmo metro quadrado. E o que a gente fez diferente foi o que eu mostrei aqui hoje. O resto, todo mundo trabalhou muito. Nós somos brasileiros, a gente trabalha muito. Então, investir na sociedade, investir no nosso país e, obviamente, saber comunicar isso muito bem, e num nível de detalhe muito grande, de fato, retorna. Bom, gente, eu escrevi, há 2 anos atrás quase, a gente fez 10 anos de marca, eu escrevi um livro para contar todas as histórias da marca, hoje eu contei só algumas. A gente está oferecendo gratuitamente o livro para quem quiser. Nesse endereço, basta usar o cupom. Tem uma galera aí tirando foto. Vou esperar só 2 segundos. Tá? Preenche lá com o endereço. Pode ser aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, a gente vai mandar de graça para quem quiser. Bom, eu queria terminar com uma convocação. Tá? Hoje são 7 mil jovens fazendo graduação aqui nos Estados Unidos. Isso é incrível. Agora, tem um dado importante nesses 7 mil jovens. Esse número aumentou quase 70% no triênio. O que é legal pra caramba. Muito legal. Mas vocês precisam voltar quando terminarem de estudar. O Brasil precisa de vocês. E aí, fazendo a minha propaganda, deixo aqui meus contatos pessoais para que vocês nos mandem os seus currículos. Tá? Quando terminarem as faculdades que vocês estão fazendo aqui, são várias, eu conversei com a moçada aqui no backstage, tem gente de todas as faculdades aqui de Boston trabalhando aqui na organização do evento, voltem para reempreender o nosso país. Esse país está sofrendo muito, a gente está com seríssimos problemas socioeconômicos, políticos, o que mais vocês quiserem. Por outro lado, é inegável que o país passou por um processo de moralização importante e que, por conta de ser terra arrasada, a gente tem uma oportunidade gigantesca de reempreender esse país, dessa vez sob bases muito mais sólidas, sócios, democratas, econômicas. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Foi uma honra falar aqui hoje. Bom, pessoal, obrigado. Super legal a história de todos vocês 3. Queria explorar um pouco agora a jornada pessoal, um pouco de vocês, na história do início de empreender, né? Antes até de empreender. Vocês falaram bastante do business, do dia que começou para frente. Queria ouvir um pouco, começando com o Gabriel, assim, e pegando um pouco o gancho do Rony. O Gabriel tem um exemplo de história de vida bem interessante, onde veio de Manaus, né? Não tinha nem recursos para estudar fora, conseguiu bolsa, foi estudar em Stanford e fez esse movimento. Foi para o Brasil empreender, começar um negócio sem ganhar dinheiro, sem ter salário. Enfim, conta para a gente como é que foi essa trajetória e como é que a gente inspira outros caras, como o Rony pediu, para fazer o mesmo movimento. Legal. Então, como o Marcos falou, eu sou manauara, né? Ou seja, quase brasileiro aí. Fui parar no exterior, teve muita coisa, mistura de sorte, trabalho. Primeiro, eu não sabia que empreender era sequer uma possibilidade, né? Acho que ainda é assim, principalmente fora do eixo, mas em Manaus só tem 3 profissões, né? Ou você é médico, ou você é advogado, ou você é engenheiro. Não tem clareza nenhuma de outras
outros possíveis caminhos para você. Eu decidi fazer o vestibular para medicina no 2º ano. Falei para minha mãe que ia adiantar as provas de vestibular, ela exigiu que fosse medicina. Até hoje ela me pergunta como é que está o consultório, comete algumas gafes de vez em quando. O escritório? Tá bom, mãe. E na época tinha um adiantamento de série que, se você entrasse na federal antes de terminar o ensino médio, você podia pleitear para fazer as provas do 3º ano e se formar mais cedo. E eu acabei fazendo isso. Me formei no início do 3º ano e no 3º ano tinha o status de aluno observador. A melhor coisa do mundo, você poder ir na escola no 3º ano e não precisar fazer absolutamente nada. Eu gostei de estudar, mas eu não era exatamente muito quieto. Mas muito rápido comecei a ficar inquieto. Pô, o que eu vou fazer? Eu cheguei a fazer aula de medicina, mas demorei 7 minutos para descobrir que eu não queria ser médico. É uma profissão muito legal, mas o impacto, às vezes, que a gente busca é diferente. É um impacto que tem, ele é amplo, ele é um impacto diferente do que a medicina tem. Fui fazer vestibular para Direito, só não fiz só tentei entrar em Engenharia. E aí o meu padrinho me falou, cara, Gabriel, vai olhar as faculdades americanas, lá você consegue fazer um monte de aula e depois decidir qual que vai ser o teu major. Eu falei, cara, onde é que eu me inscrevo para esse troço aqui? By the way, a gente esperar que um aluno de 16, 17 anos saiba o que vai fazer o resto da vida, eu acho que é meio puxado, né? Você está escolhendo engenharia, mas você nunca fez sequer uma aula de álgebra linear. Você está fazendo medicina, mas você nunca fez uma aula de histologia. Então, eu acho muito inteligente o que as faculdades fazem aqui, de deixar você entender o que é aquela matéria antes de você escolher ela. Literalmente, entrei numa banca comprei uma revista, junto com meu pai, que está sentado ali. A gente olhou a US News, o Top 20 US Colleges, tinha um ranking ali, a gente aplicou para a página inteira. Pensei, cara, eu tenho um shot aqui, vou fazer a página toda, que não sei se eu vou ter outra chance. As 3 primeiras falaram não, e da 4ª para baixo todas falaram sim. E eu não sabia que esse ranking mudava, mas eu lá com 17 anos em Manaus, olhei aquele troço e falei, não, 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 e sim para baixo, eu pensei assim, cara, obviamente eu sou um aluno nível 4 aqui. Assim. E essa 4 aqui é essa tal de Stanford. Né? Vamos ver esse negócio aqui. E foi meio que assim, eu falei com algumas pessoas, eles reiteraram a ideia de ir, e eu fui para Stanford, conheci lá o Vale, entendi lá o que era empreender, conheci o pessoal do Instagram, conheci o pessoal do Snapchat, a gente fica muito perto de todo esse ecossistema. Eu lembro quando o Mike falou, estou fazendo aplicativo de foto. Instagram, aí outro ficava zoando ele, que ele não botava anúncio no aplicativo. Eu lembro quando o Evan falou, é um aplicativo de foto. Eu falei, pô, Evan, outro? Ele falou, não, o Mike já fez. Ele falou, não, Gabriel, a foto some. Eu fiquei assim, pô, a foto some, por quê, né? Era Picabu na época, depois mudou para Snapchat. Mas aí você começa a entender o impacto tecnológico. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Acho que hoje tem muito mais clareza. Né? Então, hoje fica muito mais claro entender o que é empreender. Eu acho que parte importante da escolha que muita gente está fazendo hoje é ter pessoas onde elas podem se pautar, instituições, grupos, passam pela Fundação Estudar, que me ajudou aí, eu não podia pagar a faculdade, né? Vim para São Paulo, a faculdade me recomendou, né? Eu entrei, mas não tinha bolsa, e ele falou que tinha um pessoal lá em São Paulo que dava scholarship to kids like you, né? Eu não entendi nada. Falei, por que esse cara quer me dar dinheiro? Não estou entendendo nada. Mas devo aí, obrigado, a turma da Fundação está aqui, né, pela oportunidade. Esses grupos são importantes para jogar a luz, basicamente, no caminhos que a gente não vê antes. Então, acho que é uma escolha difícil. Ela certamente não é uma escolha lógica. Eu acho que eu voltei para o Brasil por motivos até assim, patriota mesmo, que eu quero estar no Brasil, eu quero fazer alguma coisa aqui. Eu acho que a gente tem um mercado gigantesco, cheio de problema, com dinâmicas locais. Então, é uma situação engraçada. Você tem uma oportunidade grande que é resolver o problema Brasil, mas não estamos falando de um mercado, não é Liechtenstein aqui. Cara, tem 200 milhões de pessoas. Então, acho que é uma oportunidade muito legal. E eu estou com o Rony. Na época da faculdade, eu dividi a turma em believers e non-believers. Falei, cara, quem é que vai voltar para a gente começar a construir coisas legais lá no Brasil? Legal. E Cris, na história você contou do Nubank, que vocês quebraram um outro paradigma meio que hoje parece um pouco mais óbvio, mas não era, de você atrair gente muito boa e bem formada em áreas não óbvias, né? Assim, você pega, sei lá, atendimento ao cliente, não era um negócio que você conseguiria atrair as melhores pessoas para trabalhar. Como é que foi
vender esse sonho, né? Porque a gente vê muita gente empreendendo que tem o sonho, se junta com outro cofundador, tem os dois malucos ali, como vocês, querendo fazer um banco no Brasil. Mas como é que você vende esse sonho para o resto da turma, né? Quem são os seus first followers, né? Como é que vocês venderam esse sonho? Como é que você conseguiu atrair gente para embarcar nessa? Pois é, tem uns dois que estão por aqui que eu atraí para embarcar nessa, o Fernando e a Camila, que agora um está em Harvard, ela está em Stanford, né? De fato, assim, eu diferente, eu acho que um pouco de vocês, eu não vim empreender, né? Na época eu estava trabalhando para um grande banco brasileiro, né? E pedi demissão porque assim, você está falando da história do propósito, né? Eu cansei de fazer gente rica ficar mais rica, né? Esse era o tom. E o que eu queria era um problemão para resolver, né? Eu não queria necessariamente começar uma empresa, eu queria ter impacto, eu queria chegar em algum lugar que as pessoas me deixassem trabalhar e resolver problema, que era o que eu gostava de fazer. E encontrei os outros dois doidos, né, querendo fazer esse negócio, e falei, não, vamos embora. E logo que a gente começou, óbvio que as primeiras pessoas elas tinham que ser um pouco doidas que nem a gente, né? Deviam querer tomar risco, deviam ser tão inconformadas quanto a gente com esse problema muito grande. E eu acho que no começo foi muito isso, foi trazer pessoas que compravam aquela visão, que queriam muito esse impacto, né? Que entendiam que a hora que aquilo der certo, a gente não ia resolver o problema de centenas, milhares de pessoas, que a gente ia mudar milhões de pessoas, né? A gente ia mudar a maneira como consumidores são tratados no Brasil, que é o que a gente está fazendo agora. Agora a gente está vendo todo mundo aí, né, lançar produto que não tem tarifa, né? Uma conta que a gente fez no fim do ano passado, a gente economizou mais de 2 bilhões de reais dos nossos clientes em tarifa, tá? Só nos 3 primeiros anos da nossa operação. Então, eu acho que, no fim, era isso, era vender esse impacto, né? Vender esse problema muito grande. E todo mundo tinha uma história de horror com o banco. Todo mundo queria resolver esse problema. Então, acho que foi muito isso que motivou todo mundo. Legal. E Rony, a gente estava falando um pouco ali no backstage sobre essa história da galera querer empreender e empreender no Brasil, né? E a gente estava discutindo que, de fato, a gente está vendo uma mudança de mindset, né? Eu queria saber primeiro de você, por que você acha que está acontecendo isso, né? Você foi empreender há 12 anos atrás. Como é que você vê a diferença daquela época para agora? E também um pouco na história da crise, assim, de ter gente querendo embarcar mais nesse assunto. E depois, assim, como escolher, né? Se o cara está pensando em empreender, como é que você acha que é a melhor forma de escolher o que fazer? A gente ouviu até hoje mais cedo em outras palestras sobre não focar na tecnologia, né? Focar num problema. Você, inclusive, toca a empresa como uma startup, não é uma startup de tecnologia clássica, né? Então é uma marca de roupa, foco mais no problema. Assim, como é que as pessoas deveriam escolher essa carreira? Bom, primeiro, eu acho que o mindset, ao longo desses 12 anos, social mesmo, do que é empreender no Brasil, mudou radicalmente. Assim. Acho que essa questão do empreendedorismo, até enquanto marca, no Brasil, é uma coisa nova, né? O nome é difícil, né? Empreendedorismo, você vai falar empreendedor, você vai falar em inglês, então entrepreneur, né? E aí, né? Ninguém sabe exatamente o que é isso, mas o empreendedor é um resolvedor de problema, e quando ele tem paixão e amor pelo aquele problema que ele está resolvendo, pela solução que ele está dando para aquele problema, melhor ele é, né? Mais incansável ele vai ser, mais ele vai trabalhar, mais ele vai entregar, mais ele vai inovar. Enfim, então, acho que o mindset mudou radicalmente, e hoje eu percebo claramente uma juventude, de fato, engajada em viver por esse propósito de encontrar uma solução para os problemas que ela compreende, né, no nosso país. Em se tratando de Brasil, se o empreendedor é um resolvedor de problema, bom, não falta problema para resolver no Brasil, né? Então, acho que a conjuntura de um mindset mais claro do que é ser empreendedor, né, do que é empreender, junto com essa quantidade tão grande de problemas que o nosso país possui, a gente acaba tendo uma janela de oportunidade importante para quem quer empreender no país, sem a menor dúvida. E a sua segunda pergunta era? Como escolher o problema para atacar, né? Então, primeiro, quando você começa a empreender, você escuta de tudo, né? Eu escutei que eu era kamikaze, que eu era louco, o homem não compra roupa. Um amigo me ligou, falou, mas você está sendo da Accenture para empreender, você vai fazer uma marca de roupa masculina. Cara, você é um romântico. Até hoje não sei se romântico é bom ou ruim, né? Mas você escuta tudo. E aí, quando a coisa começa a dar certo e a prosperar, os mesmos caras que chamavam de maluco falam que você é um gênio visionário, né? Gênio visionário,
desculpa, porra nenhuma. Estamos trabalhando com o que a gente ama, com tesão, com paixão, e aí a gente vai aprendendo, as coisas vão crescendo e tal. Então, e essas mesmas pessoas que começam a falar bem de você, te ligam para perguntar o que elas têm que fazer, né? Com o que elas têm que empreender. E eu, no começo, eu tinha muita dificuldade de responder isso, porque eu tinha medo de repente, dar um conselho, uma opinião, a pessoa ir para o lado e dava errado, e ia me sentir culpado de alguma maneira. Eu consegui formular uma resposta que eu dou sempre. Assim, o que você faz quando você chega em casa depois do trabalho? Você faz com prazer. Pô, eu gosto de futebol, eu gosto de maquiagem, eu gosto de música, eu gosto de videogame. Pô, pensa em empreender alguma coisa em futebol, pensa em empreender alguma coisa no mercado de cosméticos, pensa em empreender alguma coisa no mercado de videogames, né? Porque o empreendedorismo é como se fosse um casamento. O casamento o que mantém o casamento ao longo do tempo é o amor, mas ele vai ser difícil, né? Então, ao longo do tempo, você vai ter muitos desafios, muitos problemas para resolver. Se não tiver amor pelo que você faz, principalmente num país com tantas dificuldades operacionais como o Brasil, é difícil. Então, acho que o conselho é você transformar algum hobby em negócio, porque se você ama o suficiente para trabalhar quando você não é remunerado por isso, quando vierem os problemas, você vai aguentar mais. Para cá, só uma pergunta aqui da plateia rápida, mas super votada aqui. Qual é a razão do nome reserva? Bom, a reserva era... Eu gosto de escolher assim, escolha criativa que não fede nem cheira, assim, porque eu acho que é mais folha em branco. Se as pessoas amam ou odeiam, você tem mais dificuldade de construir alguma coisa nova em cima, né? Isso não é tecnologia, é só loucura mesmo, tá? E a gente não sabia que nome dar, mandei uma lista de nomes por e-mail para uns amigos, aí sempre voltava, amei esse, odiei aquele. E aí um dia estava uma noite, a gente saiu para jantar um grupo de amigos, estava uma noite com estrela, né? Aí sempre tem um que fala, pô, amanhã vai dar praia. E aí um na mesa falou assim, poxa, amanhã vai dar reserva, que era a praia do Rio que a gente estava indo naquele momento. E aí um outro amigo falou, pô, por que não chama reserva? Aí todo mundo olhou para a cara do outro e falou, Aí virou reserva. Super científico, né? Super sofisticado o processo. Tecnologia de ponta. E, assim, eu queria ouvir dos três, na verdade, de repente começando com a crise, assim, como é... Muita gente, até aqui, perguntou para a gente, né? Pô, estou pensando em empreender, mas tem muita dificuldade de empreender no Brasil, né? Queria ouvir, assim, não as coisas óbvias, né? Tipo, mas tem muita burocracia, mas as regras trabalhistas ou tributárias são difíceis. Eu queria saber quais são as outras coisas não óbvias, difíceis, relacionadas ao Brasil, que vocês encontraram nessa trajetória. Eu posso começar, mas o expert é o Gabriel, que deu uma aula de tudo que tem de ruim, que dá errado, que é difícil, porque é difícil. Ele falou do struggle, eu estava comentando com ele, que eu tive em outras universidades essa semana também falando, e eu citei o The Struggle para todos os alunos que eu falei, porque é aquilo mesmo. Gente, tudo é difícil. Eu acho que tem mercados que são mais difíceis. Nosso, não sei, deve ter outros que são tão difíceis, mas, pô, regulação é difícil, a tecnologia é difícil, levantar dinheiro é difícil. Você precisa de muito dinheiro. Tudo é difícil, cara. É tudo difícil. Você precisa de gente muito boa, né? Você precisa de muito dados. É muito difícil, né? E eu acho que, enfim, o segredo, na linha do que você falou do artigo do Mark Mason, que eu também adoro, é você querer o difícil, né? Eu falo muito que é isso aí. Ainda bem que é difícil, porque se fosse fácil, alguém já tinha feito, né? Eu tinha assim, não tem 5 clones do Nubank, não tem, né? Não tem 10 empresas tentando fazer o que a gente está fazendo, justamente porque é difícil. Ainda bem que é impossível fazer um banco no Brasil, né? Pois é, né? E fomos lá e fizemos, né? Só que é muito difícil alguém vir fazer o que a gente está fazendo. E por isso que é muito difícil até para os bancões reagirem ao que a gente está fazendo, né? Então, assim, eu acho que tudo é difícil. Eu posso citar especialmente 2 coisas, né? Além do trabalhista, né? Enfim, tributário, que realmente é uma zona, né? Mas tem 2 coisas que são especialmente difíceis, eu acho. Talentos, como eu falei, pô, muita coisa a gente foi buscar lá fora, porque até a gente conversando com os nossos investidores que estão, né? Tem um monte de empresa investida aqui no Vale do Silício, na Europa, na Ásia e tal. Pô, tem muita coisa que a gente está fazendo lá no Nubank, lá no Brasil, que é mais moderno que os caras estão fazendo aqui no Vale do Silício, entendeu? Então, não tinha ninguém no Brasil que sabia fazer isso. A gente teve que levar para lá. Não é à toa que a gente tem um time super internacional, porque não tinha no Brasil, né? Então, essa é uma coisa. E a outra coisa é dinheiro, né? Capital. Também não é à toa que a gente só tem investidor estrangeiro. Porque o mercado de capital de risco, né, de venture capital no Brasil, ainda é muito novo.
né? E os investidores ainda não sabem precificar direito, os valuations ainda são muito baixos, os cheques são muito pequenos, né? A cabeça é muito conservadora. Muita gente que veio de private equity, né? Então está perguntando quando que vai dar dinheiro, como é que é o cash flow, tentando fazer conta de EBITDA no Series A. Não tem cabimento isso, né? Então, essas duas coisas são especialmente difíceis, especialmente quando a gente fala de tecnologia. Eu faço eco ao dinheiro também, né? O Brasil tem um problema muito sério de captação de recursos, né? A gente tem gaps no venture capital que basicamente não tem no Brasil entidades que fazem esse investimento. Muitas vezes são estrangeiros, empresas, fundos que olham para o Brasil, muitos deles com uma atitude de, cara, vamos ali ver o que dá, né? Porque muita gente tem medo de Brasil. A maioria das vezes precisa de uma entidade, um fundo local, validando aquele investimento, os caras seguem e geralmente saem com um cheque maior. Então, basicamente, se você está empreendendo, você vai ter momentos do teu financiamento que você não vai ter dificuldade de levantar capital. Por outro lado, uma vez que você levanta capital, se abre uma série de oportunidades, porque a falta de liquidez é uma barreira competitiva que você tem. A gente, recentemente, fez 2 aquisições. Um dos motivos pelo qual a gente consegue fazer aquisições é porque a linha de crédito é escassa para os nossos concorrentes. Então, é uma dificuldade, mas, como tudo também, né, tem um lado oportunista dentro dele. Outra dificuldade que eu ia colocar, principalmente para dinâmicas online, é a fraude. A gente teve um monte de aprendizados e dor de cabeça com fraude digital. A gente teve que desenvolver machine learning proprietário, ferramenta de antifraude, processo proprietário, e hoje, inclusive, vende essa parte também para se adaptar ao Brasil, né? O Brasil é um dos países com índices mais altos de fraude online. Acho que é a gente, México, China. Então, assim, é uma coisa que você não vê em outros países e que as tecnologias lá fora, muitas vezes, não estão preparadas para lidar com o nível de criatividade né, profissionalismo desses fraudadores que a gente tem aqui. Por último, eu ia dizer que é raro no Brasil as pessoas valorizarem o valor da ação, do stock. Porque nós temos poucas histórias que contam retornos por ação. Nos Estados Unidos tem a história do cara que grafitou a parede do Facebook, ganhou 0,0 não sei o quê, e por um período de tempo, quando o Facebook abriu capital, aquele troço ali era a obra de arte mais valiosa do mundo, valia mais que a Mona Lisa, né? Ou seja, a gente tem histórias onde o cara fala, vou te dar aqui o X%, esse troço aqui vai valer 33 milhões de reais. O cara fala, tá bom, mas qual que é o meu fixo, né? Então, é difícil no Brasil ainda recrutar no risco, recrutar no variável, por motivos totalmente plausíveis. Coragem. Falta coragem, falta história também, né? Com o tempo, nós temos os primeiros ciclos e vão aparecer as primeiras pessoas que vão fazer dinheiro, e muito, com estoque. E aí você começa a ter essa história sendo repassada, né? Cara, você, sei lá, em Palo Alto, o bairro inteiro são casas de funcionários do Facebook, da Google ou da Apple. E não estou falando que o cara é o diretor. Não, esse cara aqui entrou, é o número 33, e comprou uma casa de 18 milhões em Palo Alto. Porque tinha 0,000%. Com o tempo isso vai acontecer aqui. Então, a gente vai ter menos essa dificuldade, né? Então, acho que capital, fraude online, que é bem específico, e o valor do variável. Bom, acho que a questão do talento é inegável, mas eu vou até numa questão antes, assim, é quase que um clichê, mas não pode deixar de se falar, que é a questão da educação. A gente vive o varejo, a gente tem hoje gente trabalhando e vivendo a marca todos os dias de todas as classes sociais possíveis e imagináveis, e é muito evidente para a gente a dificuldade que é você crescer num país continental como o Brasil com tão pouca base educacional, nesse sentido, né? E aí, indo na coisa mais simples, a gente está falando de empreendedorismo aqui, a leitura. Né? Outro dia eu li uma frase do Washington Oliveto genial. Ele falou assim, tem o leitor agressivo e o passivo. Né? O passivo é o leitor que lê para saber o que todo mundo já sabe. O agressivo é o que lê para saber antes de todo mundo o que ninguém sabe ainda. Né? E aí ele falou, eu me considero um agressivo. Né? Eu me considero um agressivo também. Eu acho que boa parte, a gente escutou hoje de manhã o Brito, o Street, o Alex falando, dessa questão, a gente copia tudo, a gente, né, busca boas práticas para replicar nos nossos negócios e tal. Nesse sentido, a leitura é fundamental. 99% de tudo que a gente botou de pé na reserva veio de ideias que a gente foi roubando daqui e dali, fazendo remixes e fazendo
transformando em outras coisas. E quando isso não está na base da pirâmide, né, essa questão da... E aí, quando a gente fala de educação, a gente não está falando de educação necessariamente escolar, fundamental, acadêmica. A gente está falando de busca de conhecimento. Não existe o mindset da busca pelo conhecimento como valor, como ativo importante na formação de um indivíduo no Brasil. Eu acho que essa é uma dificuldade que, se a gente conseguisse vencer, independente das escolas públicas, das faculdades, a gente estaria alguns anos na frente. Agora, como é que você acha que resolve isso, né? É uma questão de você criar mais casos inspiracionais, tipo você ter pessoas que trabalharam com vocês e que vão ter vontade de, depois de algum momento, empreender, ou é criando conteúdo? Eu sei que o Gabriel tem também uma iniciativa legal, se puder contar, junto com a turma aqui, de fazer conteúdo para empreendedor. E tem um ponto que você falou, né? Ninguém ensina a empreender, né? Então, como é que você une essa questão de falta de educação com a dificuldade de você ensinar alguém a empreender? Eu acho que grande parte a gente vai fazer, né? E a liderança mais legal é a liderança por exemplo, né? O exemplo ele fala muito alto, e as pessoas aprendem sem saber que estão aprendendo e acaba sendo meio que incorporado. A gente tem um projeto super legal com a Brasil Conference e a Hack Brasil, que é, cara, vamos fazer um livro com as principais dificuldades, lições de empreender, um ponto de vista muito prático, cara. Como é que eu estruturo a minha tabela societária, como é que eu encontro investidor, como é que eu distribuo, como é que eu escolho meu salário quando eu estou começando, que salário que eu me dou, o que é de mercado, o que não é, colocar informação no mercado, criar essas estruturas. Pô, a gente vai montar agora, assim, liderança, por exemplo, vamos montar um saque, que é uma inspiração para todo mundo aqui. Vamos tratar o consumidor e as pessoas entendem isso, se identificam na hora e começam a copiar, né? A gente vai reformar um pouco a nossa visão sobre educação, né? Sair do modelo totalmente acadêmico tradicional, onde tem um cara lá na frente, está todo mundo ali meio que petrificado, quem estiver acordado e tudo, e começar a ver a educação como uma coisa mais ampla, onde, cara, eu aprendo no e-book, eu aprendo conversando com um cara aqui, eu aprendo lendo uma boa revista, eu aprendo numa conversa, eu aprendo observando o trabalho dos outros, né? E até de forma um pouco mais ampla e mais inclusiva para os perfis que não são aqueles perfis. Eu sou um perfil acadêmico, eu falo assim, cara, o meu perfil é só um dos tipos de perfis que são transformadores. Mas eu acho que, nesse ponto, acho que a gente vai fazer antes que todo mundo. Quem está empreendendo, quem está criando iniciativa. As marcas têm muita força, né? Tem muita força num país como o Brasil, porque você consegue contar uma história, você é rápido, você tem stakeholders alinhados com você, e felizmente, a aliança de propósito, ele anda junto com o lucro. Isso é muito bonito de ver, né? Então, acho que é fazendo e compartilhando, como a gente está fazendo aqui, né? Que acho que as pessoas vão absorver essas coisas novas e importantes para o Brasil. Se eu puder comentar um pouquinho, super concordo, e nesse sentido, a gente gosta de pensar que a gente está fazendo a nossa parte, né? No fim, nesse mercado de fintech, eu acho que a gente é quem está um pouquinho mais longe aí, e a gente não deixa de ter tido um papel importante para educar investidores que agora estão olhando para o Brasil, que não queriam falar de Brasil, e agora estão indo para lá, estão indo falar com outras empresas, e outros empreendedores estão tendo a oportunidade de acessar o tipo de capital que a gente acessou. A gente ouve de outras fintechs hoje no Brasil que, cara, tudo pode dar errado, só o Nubank tem que dar certo, porque tem que ter um caso, tem que ter alguém que foi e fez, né, para abrir o caminho. A gente vê os reguladores que, poxa, têm uma cabeça extremamente aberta, querem ver a tecnologia trazer a competição que o setor precisa, entendeu? Trazer o desenvolvimento que o Brasil precisa dentro desse setor, e estão super dialogando, conversam com a gente tem uma relação extremamente importante. Tudo isso abre muito caminho, né? E eu acho que não só eu, que estou aqui hoje, né, mas meu sócio, Davi, o Ed, quantas iniciativas a gente não participa? Você mesmo comentou do Davi, no outro dia, fazendo mentoria com outras fintechs também, que você estava junto. Eu já fiz várias mentorias para empreendedores da Endeavor, né, já tive com o pessoal da Fundação Estudar. Então, acho que, claro que a gente tem que falar desses exemplos, falar das lições que a gente aprendeu, mas, principalmente, dar certo, né? Porque é um pouco do que você estava falando. Enquanto a gente não vê alguma coisa que deu certo, as pessoas não podem sonhar com algo que não existe, que elas nunca viram, né? Então, acho que o principal é isso. E quando você dá certo, você cria também a questão do valor do equity, que o Gabriel falou que é super importante, você consegue atrair mais gente, enfim, tudo mais. A gente já tem gente no Nubank, bom, a gente está aí tem um pouquinho mais de estrada, né? Mas a gente já tem gente do Nubank que teve a oportunidade de ter liquidez, que eventualmente já saiu da empresa, foi, enfim, fazer MBA, foi fazer outras coisas e já teve essa oportunidade de ter liquidez. Então, espero que logo a gente possa contribuir com essa materialização. Show de bola. Acho que nosso tempo está acabando. Eu queria fazer uma última pergunta que veio aqui da plateia para todos. Antes de começar com você, Cris, qual é o momento certo de fato, tomar essa decisão de empreender? Dado que você seguiu essa carreira
digamos, mais tradicional, né? Poli, MBA, bancos, etc. Depois decidiu. O Gabriel foi um pouco diferente, o Rony também. Assim, eu queria ouvir... a gente recebeu algumas perguntas aqui do tipo, pô, alguns amigos meus foram empreender, quebraram a cara, será que foi muito cedo, será que foi muito tarde, qual que é o momento certo? Puxa, gente, depende tanto. O que eu posso falar é o seguinte, né? Cada um de nós aqui foi num momento, pô, são 3 histórias super incríveis, né? E eu acho que depende de cada um e do seu momento. O que eu posso falar é, depende da oportunidade, né? E as oportunidades, elas não aparecem elas não caem assim no colo, numa caixinha, laço de fita em cima, plaquinha escrito, olha, aqui, entra aqui e tal. Não, uma zona, né? Você tem que, normalmente, algo super contraintuitivo, que todo mundo vai falar que você está louco, né? Que vai ser super, que vai dar dor de barriga, né? E o nosso papel é entender que a oportunidade está ali, identificar essas oportunidades. Acho que a gente tem que seguir, acho que a gente não tem que seguir, né? Então é muito do julgamento da pessoa de entender que aquela oportunidade é para ela, que aquilo faz sentido para ela, porque não vai ser claro. Certamente não vai ser claro. É uma pergunta difícil. Na minha experiência, eu acho que se você tem esse hábito de empreender, eu acho que você não precisa esperar para tomar uma decisão. Não é assim preto no branco. Agora eu vou empreender, vou largar tudo, vou vender meu carro. Calma. Você consegue começar agora, dedicando 1 hora por dia. Depois, cara, 5, 6 horas no final de semana. E você consegue começar testando conceitos. Então, aquele conceito do MVP, de pensar enxuto, de, cara, deixa eu testar as principais hipóteses que eu tenho aqui e ver se faz sentido antes de tomar os primeiros passos. Então, acho que não precisa ser uma decisão tão... Depois, quando você conta a história, toda vez parece que foi o dia. O grande dia, aconteceu tudo num dia. Aqui no caso do Airbnb falou, a gente demorou 1.000 dias para ter um overnight success. Né? É isso. Então, assim, são dessas pequenas decisões do que você toma todo dia de começar a apostar um pouco mais. Agora, o que eu acho muito importante é testar o conceito o mais cedo possível, de forma mais enxuta possível, e eu acho que tem que ter um push de cara, agora eu vou, coragem, vai para frente, toma a decisão. Uma vez me falaram, um dos investidores que eu conversei falou um negócio que ficou na minha cabeça, ele falou, Gabe, if you're proud of your product, you took too long to launch. Então, assim, cara, você precisa colocar o barco na água e tomar essa decisão, porque você nunca vai se sentir de forma, na minha opinião, você nunca vai se sentir de forma total, intuitiva. Você está, não, agora está na hora, estou confortável. Né? Você começa a se acostumar que faça a sua zona de conforto fora da sua zona de conforto, porque é assim que vai ser pelos próximos anos. Então, eu acho que é isso, um pouco todo dia, e, cara, vai lá, porque não vai ser um sentimento totalmente intuitivo na hora que você tomar a decisão. Se estiver confortável, está errado, né? Se não estiver doendo, you're not going fast enough. Né? Não, eu acho que tem essa lógica meio all-in, né? Quero empreender, então vou lá, vou de cabeça, vou com tudo, largo meu emprego, vou embora, né? E acho que o conjunto da obra do que eles responderam, acho que é exatamente isso. Assim, a coisa tem que começar 1 horinha por dia, 2 horinhas por dia. Eu acho que tem uma coisa eu falo que é um bicho, um comichão que dá na barriga, que depois de algumas horinhas, você vai ter um bicho na tua barriga que vai fazer, você quer, segunda-feira, você ama segunda-feira, você quer trabalhar segunda-feira, porque você ama o que você está fazendo. Aí, talvez, chegou a hora de você pedir demissão e largar para fazer. E se der errado, acho que também tem esse mindset no Brasil, que é muito ruim, de que quando dá errado é fracasso, né? É ruim, é loser, né? Putz, tem um valor absurdo no fracasso, no aprendizado que isso vem. Então, talvez no primeiro empreendimento não deu certo, mas isso trouxe um conhecimento para você acertar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, né? E aí eu acho que o valor que o Gabriel falou potencializa ainda mais, porque aí, se for fracasso, é pequeno. Aí você vai dimensionando assim, o tamanho do risco que você está tomando. Legal. Bom, obrigado a todos aqui. Acho que foi uma super aula. Como você falou, voltem ao Brasil e empreendam, né? Pessoal, só 3 anúncios rápidos antes de vocês descerem. Os 2 primeiros relacionados a esse painel e o terceiro a logística do dia. O primeiro, vocês viram que a gente está distribuindo essas camisas da reserva? Lá embaixo. A ideia dessa camisa saiu desse painel. Então, foi uma coisa que a reserva trabalhou... Quem desenhou foi o Bebeto. Mentira. Tá? Foi ele. Organizador de evento e designer. Eu dei muito pitaco, mas eu não dei. Mas então eu queria agradecer ao Rony e à reserva por esse presente. O segundo, que nem o Gabriel falou no finalzinho,
A gente tem a nossa competição de tecnologia, que vai ser amanhã à noite, a final dela, Hack Brasil com Z. E o Gabriel está montando essa espécie de manual para quem quer empreender no Brasil. Não sei se tem nome ainda, acho que tudo indica que vai ser Hack Brasil com S. E o primeiro capítulo é sobre MVPs, e o Gabriel gerou um MVP do primeiro capítulo, que é sobre MVPs. Meta MVP. Um Meta MVP, exatamente. E está num site hackbrasilcoms.com. Então, se vocês quiserem dar uma olhada nesse primeiro capítulo, tem também um link embaixo para você colocar seu e-mail e saber se tiveram outros capítulos e etc. Então, esses são os 2 primeiros anúncios. E o terceiro e último, eu queria convidar todo mundo aqui para o coquetel que está começando agora lá embaixo, no lobby, e mais para frente para o nosso painel de encerramento do dia com a Anitta mais tarde. Então, muito obrigado.